E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui terminando o simpósio aqui do CONUC, que é o Congresso de Ciência, Saúde e Espiritualidade. Foi muito positivo, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de reassistir a Cristina Puchalski, que é uma médica da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, e ela trabalha num projeto chamado GWISH, que é a implementação da espiritualidade nos ambientes médicos e hospitalares de todo os Estados Unidos. Ela conseguiu há um tempo atrás, com a Associação Médica Americana, de implementação no currículo das universidades, de mais de 100 universidades, as principais universidades dos Estados Unidos, a implementação da cadeira de espiritualidade, e incluir durante o processo de formação de todos os anos do estudante, a inclusão deste processo na análise do paciente, desde a anatomia, fisiologia, semiologia, a clínica médica, cirúrgica. Esses estudantes, esses alunos, eles precisam implementar a crença do paciente e também com eles, tá? A implementação da espiritualidade, segundo a doutora Cristina, não é a religiosidade. Foi um dos pontos que teve muito atrito no início nos Estados Unidos, porque eles achavam que ela ia implementar a religião num ambiente científico. Isso é contrário a todo o processo dessas universidades laicas, né? Mas não é isso. A espiritualidade é tu incluir o propósito metafísico desse paciente, é incluir o que o paciente acredita, quem ele é, o contexto de vida dessa pessoa no processo terapêutico. Assim como a gente pergunta se o paciente é casado ou divorciado, se ele tem estudo ou não, se o paciente tem a linguagem ou não, se é analfabeto ou não, né? Da onde que o paciente mora, o que o paciente, como é que ele pode exercitar, o tipo de alimentação. A parte espiritual é muito importante porque ela vai permitir que nós possamos tomar condutas alinhadas com o que esse paciente acredita. Um paciente que tem certos hábitos alimentares, certos hábitos sociais, eles não podem realizar certas terapêuticas, né? E além disso, em momentos de crise, né? Originalmente esse processo de espiritualidade começou em cuidados paliativos, o fim da vida. Ela descobriu, isso em estudos vastos nos Estados Unidos, que a esmagadora maioria dos pacientes morrem sozinhos e com extrema dor, tá? Morrem em UTIs, entubados, morrem em quartos, e é muito difícil, às vezes, ter algum familiar ou alguém do hospital presente. Então, a maioria dos pacientes nos Estados Unidos, em ambiente com dinheiro, um país de primeiro mundo, em ambientes hospitalares com alto recurso, morrem sozinhos e morrem com extrema dor. E isso é uma coisa que nós, como sociedade, precisamos revisitar, né? Como é que a pessoa vai morrer no fim da vida dela com esse completo estresse psíquico e emocional, ainda por cima abandonada, né? Então, começou com os cuidados paliativos, a visita dos capelães, que são elementos de espiritualidade dentro do hospital. Eles não têm nenhuma religião, eles são voluntários, ou se eles têm religião, eles são voluntários das diferentes religiões, né? Pode ter protestantes, pentecostais, podem ter evangélicos batistas, podem ter católicos, espíritas, budistas, islamistas, entre outros, e cada um capacitado nesse voluntariado para poder trabalhar para pacientes específicos, tá bom? A partir daí eles descobriram que o principal beneficiário, olha só, o principal beneficiário de um sistema de capelania, que é o sistema de estudo e implementação da espiritualidade nos ambientes hospitalares, foram os colaboradores, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, que eles estavam nos Estados Unidos por causa dos salários mais baixos e da extrema exigência que os pacientes têm dos processos legais, jurídicos, de processos, entre outros. Depois da pandemia, o processo de paciência pequena, os pacientes são muito revoltosos, estão muito belicosos. Os profissionais de saúde estão em burnout, em níveis altíssimos. Ela citou inúmeros exemplos de suicídio, inúmeros exemplos de desistência da profissão, por causa que eles não suportam o clima organizacional, o clima hospitalar. E isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil também. A maioria dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, técnicos de enfermagem, enfermeiros, porteiros, recepcionistas, perguntem se vocês conhecem alguém,
como eles se sentem no ambiente de trabalho. A maioria vão dizer que eles estão sobrevivendo, enfrentando coisas muito pesadas. Por isso que a implementação da espiritualidade, o primeiro beneficiário vai ser o médico, o primeiro beneficiário vai ser o enfermeiro, o primeiro beneficiário vai ser o profissional colaborador que está no ambiente hospitalar. E, secundariamente, com essa retomada de propósito, retomada de sentido da vida dessa pessoa, ele vai conseguir trabalhar melhor. Parece óbvio, mas não é. E a gente precisa de muita ajuda para a implementação desses sistemas, tá? Felizmente, em Sorocaba já tem, a Unimed Sorocaba já tem um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer com a doutora Lilian, doutor Gustavo, processo de capelania muito bem estruturado. A AME Sorocaba capitaneia a maioria das visitas, isso é um orgulho para a espiritualidade. E quem sabe em outros ambientes hospitalares em Sorocaba e região nós possamos criar modelos onde nós possamos implementar isso, com o foco em que todos sejam olhados, ninguém está sozinho, ninguém está desamparado. E principalmente nos momentos onde o diagnóstico é selado, quando a morte, o desencarne está chegando, quando aquela sensação de falência que a medicina teve surge, aí surge a espiritualidade para retomar essa pessoa, retomar essa família e devolver para ela um sentido frente a esse caos que a pessoa vive. Então a Cristina Puchalski, recomendo vocês pesquisarem sobre ela, estudarem sobre ela. Ela é uma referência no processo de implementação, né, que eu estou estudando bastante para poder fazer as implementações dos ambientes de trabalho que eu estou trabalhando, vivendo, né, na minha vida, na minha clínica, nos ambientes que eu trabalho. E quem sabe nós possamos criar um ambiente saudável, de muito respeito e colaboração entre os colegas, entre os funcionários e principalmente entre o cuidador com o paciente, né? Vamos voltar ninguém está sozinho, não estamos desamparados, somos amados, olhados e cuidados, nós temos um propósito. Frases que todo cristão fala, né? E que carece de muita prática, né? Vamos agradecer aí por essa oportunidade de estarmos aprendendo grandemente com grandes nomes da medicina, da espiritualidade nesse país e fora dele, da Dona Cristina Puchalski americana, né, como eu falei para vocês, e quem sabe a gente possa popularizar cada vez mais isso, não esquecendo também da inteligência artificial Sócrates, né, socrates.embot.com.br, em que lá vocês vão encontrar muitas pesquisas da doutora Cristina, muitas pesquisas focadas com um sistema de capelania e valor espiritual na prática clínica, para vocês já começarem a trabalhar. Converse comigo, vamos fazer uma troca, fico disponível para todos que quiserem entrar em contato, para a gente trocar ideias, fazer reuniões, criar uma comunidade integrada, né? O Dr. Alexandre falou que são todos ETs aqui, quase 800 ETs aqui, tentando devolver Deus para o lugar de direito dele, que é no coração de todas as pessoas e de todos os trabalhos e ambientes que a gente vive. E quem sabe a gente possa criar uns ambientes mais amorosos, ambientes com sentido e nos tirarmos dessa realidade muito opressora que é a vida social moderna, né? Que criarmos novas tribos e essas tribos crescendo e que o enfoque seja trabalho, família, propósito, respeito e autocuidado, né? E mudança de conversas, mudança de ambientes, isso também é muito gostoso para a gente poder não mais suportar a vida, mas prosperar, né? Crescer, engrandecer e sair mais felizes frente a todas as dificuldades, né? Que é o conceito de prosperidade no caos, né? Não temos mais traumas nas nossas vidas, pois nós somos guerreiros e lutadores que vão enfrentar tudo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Eu estou aqui, eu existo porque vocês estão me vendo, né? Eu sou porque vocês reconhecem a minha pessoa. Eu sou muito grato a cada um de vocês que me assiste, que quer conversar comigo, que tem a piedade, né, e o amor de reconhecer em mim alguém que está sofrendo e aprendendo e desejando junto com vocês ser mais feliz. Deus abençoe a todos.